Olá, boa noite, graça e paz. Tem gente conosco aí já? Podia dar um oi aí para saber se já chegou, para saber se está tudo certo, se estão ouvindo a gente. Será que você podia dar uma boa noite para a gente? Boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Vou passar aqui, tá, mano? Não chegou. Aí, presente. Tô escutando nada. Olá, tem mais alguém? Tá ouvindo? Já vi que já tá aí. Tique. Tá saindo tudo lá, ó. Tô escutando nada. Olá, tem mais alguém? Tá ouvindo? Já vi que já tá aí. Tô fazendo. Não, né? Aí eu parei. Tô fazendo. Que bom, vocês já chegaram. Boa noite. Prazer ter vocês aqui na nossa casa mais um dia, mais uma noite. Estamos aqui para poder prestar um culto a Deus. Você é muito bem-vindo. Nós estamos assim muito alegres, apesar do que nós temos passado e enfrentado. Deus tem sido conosco, Deus tem sustentado a nossa vida, tem sustentado os membros da nossa igreja. E nós continuamos nessa oração de que Deus continue operando e abençoando. Você que pertence a uma outra igreja também. Nossa casa mais um dia, mais uma noite. Nós queremos assim dizer que você também é muito bem-vindo a esse tempo. E queremos rogar a Deus que fale o seu coração também, por meio de tudo que fizemos aqui, por meio dos cânticos, das orações, por meio das leituras bíblicas e principalmente da exposição da palavra de Deus. Que Deus me use, você já pode orar por mim, para que Deus me use, para que eu seja uma bênção na sua vida, tá bom? Eu queria convidar você a primeiramente a fechar os seus olhos e nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e nós vamos consagrar esse tempo que nós vamos passar diante de Deus. Então, por favor, aí onde você está, na sua casa, na frente do seu televisor, eu queria te convidar a fechar os seus olhos para nós podermos orar. Tá bom? Eu vou pedir a Ana Marta para orar por nós. E aí, assim que ela orar, você vai concordando com a oração em nome de Jesus. Senhor, eu quero louvar o Senhor, ó Deus, por esse momento de culto, de louvor ao Senhor, ó Deus, e pedir que o Senhor, em nome de Jesus, venha falar, Deus, ao nosso coração, ministrar, Senhor, nosso coração, trazendo para nós, ó Deus, uma palavra de esperança, de paz. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão que está ouvindo este culto, ó Deus, que o Senhor venha falar ao coração de cada um através da tua palavra, através dos cânticos, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar, Deus, cada coração, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, possa agir segundo a necessidade de cada um, ó Deus. Não sei, ó Deus, o que
as pessoas que estão ouvindo estão precisando, Senhor, neste momento, mas o Senhor sabe que o Senhor possa trazer consolo, que o Senhor possa trazer paz, Amém. que o Senhor possa trazer alegria, possa trazer cura, Amém. possa trazer libertação, ó Deus, porque é tudo isso que o Senhor tem para nos dar, ó Deus. Amém, Jesus. E tudo isso o Senhor pode nos dar. Muito obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Muito obrigada, porque até que o Senhor tem nos sustentado, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é esse Deus bom que cuida de nós, ó Deus, mesmo em momentos, ó Deus, difíceis de tribulação. Nós sentimos, ó Deus, a Tua presença e o Teu cuidado por nós. Muito obrigada, Senhor. Eu quero Te louvar e quero engrandecer o Teu nome. Que Seu nome seja louvado, Deus, através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, ou abrir aí seu smartphone, a Bíblia do seu smartphone. Então, abra a sua Bíblia de papel, ou abra a sua Bíblia aí do seu smartphone, para nós fazermos a leitura bíblica no livro do profeta Isaías. Queria te convidar a abrir Isaías capítulo 6, e eu queria falar do meu desejo com este culto. Isaías capítulo 6. Abra a sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler aqui, você já pode ir acompanhando aí. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava assentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. Verso 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do linear se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: chegou a minha hora, vou morrer porque sou um pecador. Sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envia-me. Até aqui, meus irmãos, já li esse texto várias vezes, mas é o meu desejo nessa noite que Deus realmente se faça presente. Nós não estamos no templo, mas o texto relata um dia em que Isaías foi normalmente para o templo. Ele foi até lá com as expectativas realmente de prestar um culto a Deus, mas ele teve uma surpresa. Deus realmente se manifestou de forma gloriosa, poderosa. Houve o que é chamado de a Shekinah, que é a manifestação dos atributos de Deus no mesmo lugar, no mesmo instante. E ele viu então, ele viu, na verdade, isso aqui é uma teofania, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. E aí, essa visão trouxe um novo significado para a vida dele. Primeiro, de temor.
ele percebeu que ele estava na presença de Deus. E eu queria que você pudesse ter essa noção também. Nós não estamos na presença de qualquer um. Nós estamos realmente diante do Senhor, nós estamos na presença do Senhor e nós precisamos realmente ter essa convicção, essa certeza. Isaías teve, ele ficou assim aterrado, né? Ele ficou aterrorizado com aquilo que ele viu. Mas é o que eu espero que realmente que aconteça com você, essa nova motivação que nasceu, essa nova motivação que veio ao coração de Isaías, que ele de fato foi para um dia normal de culto e lá ele teve um tempo com a glória, com o poder de Deus. E que esse culto seja esse tempo para a sua vida, sabe? Para que você seja alimentado, seja sustentado e Deus realmente derrame, sabe, ânimo e esperança. É um tempo que nós estamos tão necessitados, precisados, e que essa esperança de Deus seja ministrada e derramada sobre a sua vida, tá bom? Então, eu queria te convidar a mais um tempo de oração, e eu vou orar agora, e eu queria que você pudesse orar comigo, e você pudesse clamar e rogar ao Senhor comigo, para que esse tempo Deus se faça presente assim, e que nós tenhamos esse encontro com o Senhor Jesus. Pai amado, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está em todos os lugares, mas quando a igreja do Senhor se ajunta, quando a igreja do Senhor se reúne, é um tempo especial, a manifestação do Senhor é poderosa e é diferente, é com um objetivo diferente, e nós queremos rogar que nessa noite isso aconteça, que isso de fato possa realmente se dar aqui, ó Deus, na minha casa, nos irmãos onde eles estão, agora cada um no seu celular, no seu televisor, no seu computador, seja onde quer que estejam assistindo, que eles em nome de Jesus tenham essa convicção dessa presença do Senhor. Não deixa, Deus, que esse momento seja banalizado com uma visão de que é apenas um culto na televisão, que eu assisto, que eu não participo, mas que de fato seja um tempo onde nós tenhamos esse temor, sabendo que o Senhor está presente. E nós marcamos e consagramos esse tempo, este lugar, este momento, como esse tempo de encontro com o Senhor. Fala ao nosso coração de forma poderosa, alimenta a nossa alma. Nós rogamos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria te convidar, de fato, a que você, nesse tempo, possa cantar, possa louvar, possa bendizer. E como eu falei desse encontro com o Senhor Jesus, queria te convidar a nós cantarmos o hino de número 113, tá? Então, vou esperar, se você tiver com o smartphone na mão, facinho, é só você procurar Inário Novo Cântico e você vai encontrar aí, tá? O hino 113. Eu tentei colocar aqui na tela, mas eu acho que não vai ter uma visão muito boa, você não vai ter uma boa visibilidade, tá? Cante comigo.
Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, O forte beijador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar a vida ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as marcas me levei. Este tempo vivendo Deixei por Ele tudo e Ele pode purificar o que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a Deus do mundo, milhares iluminados para mim. Ele é a luz do mundo. Vamos voltar. Nós vamos recomeçar, nós vamos cantar de novo. Deus merece o melhor. E não foi. Aqui o áudio da live estava aberto, estava saindo aqui, estava confundindo a gente, tá? Então nós vamos cantar de novo. Você tem que voltar no refrão. Ele é a luz do mundo, você passou direto. Só isso. Agora tá assim. Vamos lá, em cima, achei um amigo, vamos lá. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, forte beijador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar a vida ao meu pesar. Ele é a luz, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou as dores todas, as mágoas me entreguei. Nele tenho fim a minha tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos serei. Ele faz um puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Deus Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. E então ao céu subindo, na glória viverei, com Jesus meu Salvador morando em mim.
Declare, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Dos milhares o escolhido para mim. Dos milhares escolhido para mim. Este é o melhor amigo. Agora deu certo. Louvado seja Deus. Que bom. Esse é o melhor amigo que nós podemos ter na vida. Esse é o melhor amigo que nós podemos ter ao nosso lado. Esse é o melhor amigo que nós podemos ter, meus irmãos. Então, que você de fato busque. E eu quero voltar lá em Isaías capítulo 6. E eu queria que nós agora tivéssemos um tempo de oração. Hoje é o nosso culto de oração. E Isaías aqui, no texto, fala que ele ficou assim, aterrado, ficou aterrorizado com a visão que ele teve. E diz que um anjo voou até ele e um serafim voou até ele com uma tenaz e tocou a sua boca. Isaías estava com medo porque ele se sentia impuro para estar diante de Deus. Eu não sei se esse é um desejo, se esse é algo que você está sentindo aí no seu coração também. E é por isso que eu queria que nós tivéssemos um tempo agora de oração de confissão. Porque a Bíblia diz o seguinte: se você se chegar diante de Deus com sinceridade, se você estiver arrependido, e a palavra de Deus diz assim: se você confessar o seu pecado, diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, não sei se às vezes tem esse temor no seu coração de você se sentir impuro, de se achegar diante de Deus e de ser fulminado, e de Deus não te aceitar, de não receber a sua oração. Eu quero dizer para você que Jesus morreu na cruz justamente para eliminar isso. Então, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com o Pai. Então, já não tem mais essa separação, porque Jesus nos reaproximou de Deus, mas os nossos pecados, sim, podem fazer realmente separação. E eu te convido, neste momento, a que você se dirija ao Senhor Jesus em oração e confesse os seus pecados. Pecado é tudo aquilo que fere a lei de Deus, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que você sabe, e tem coisas que a gente sente no coração, tem coisas que às vezes já se transformou numa transgressão e nós nem sentimos mais aquilo, mas mesmo assim chateia, magoa, e o coração de Deus fica assim entristecido conosco. Então eu queria te convidar que você nesse momento faça uma oração de confissão aí, e você coloque a sua vida diante de Deus, e você de fato assim rogue perdão, clame o perdão de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Então, feche seus olhos, ore. E depois eu vou pedir a Emanuele para orar por nós, pedindo esse perdão, essa purificação de Deus sobre a nossa vida. Tá? Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está e ore. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Senhor, obrigado pela família que o Senhor nos deu. Meu Pai, eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor possa continuar colocando comida na nossa mesa, meu Pai. Que o Senhor é tão bom com a gente, faz a gente respirar todos os dias, acordar bem, estar bem com a saúde. Amém. Purifica-nos, meu Pai. Purifica-nos. Nós pedimos, nós somos pecadores, nós precisamos ser purificados, meu Pai. É verdade. Meu Pai, perdoa a gente, perdoa os nossos pecados e faça, Senhor, que a igreja, minha igreja, ela
possa ter mais membros, Senhor, para conhecer o Senhor. E os que já conhecem, meu Pai, tem coragem para falar da sua palavra para as outras pessoas. E que o mundo possa se converter e ser do Senhor, como tudo era antes, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Queria que você pudesse declarar comigo agora. Nós acabamos de orar, confessando os nossos pecados. Você vai cantar para o Senhor assim: eu preciso do Senhor, preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti, quebranta o meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. E escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste todo ao teu céu. Sua misericórdia como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me ama, afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Mas canta o Senhor amado, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Mas cantando, Senhor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. 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 Senhor Jesus, essa é uma verdade. Nós precisamos, nós dependemos desse favor, desse cuidado, desse perdão.
da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós, ó Deus, dependemos do Senhor em todas as coisas. Nós queremos, Jesus, te suplicar. Nós queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Encontre o nosso coração nessa noite. Purifique a nossa vida. Faz coisas novas, grandiosas. Traz despertamento. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queria te convidar agora para um tempo de oração. Tá bom? Oração. E eu vou projetar aqui. Então, os pedidos de oração, eles estão aí. Não sei se vocês estão visualizando, estão conseguindo ver. Mas se não conseguirem, eu vou ler aqui, tá? Então, nós temos orado por 20 motivos pelos quais nós devemos orar nesse período, né, de quarentena. Então, eu recebi esses pedidos de um colega pastor, na verdade é um seminarista que tem estudado. Ele tem feito a tradução de alguns textos do italiano, né? A Itália que já passou por essas questões assim difíceis, então ele tem traduzido e ele trouxe para nós. Então lá os irmãos eles fizeram e ele traduziu e nós estamos aqui orando por isso, tá bom? Então queria que você pudesse orar hoje. Então, pelas gestantes que enfrentam a perspectiva de entrar em trabalho de parto sem a equipe de apoio que planejaram. Deus, liberte-as do medo e enche-as de alegria, alegria ao testemunhar a chegada de uma nova vida, tá? Então, você vai orar por essas gestantes. Lá na igreja nós temos uma grávida, não sei se ela está nos vendo, mas nós temos uma que está grávida e preocupação, né? O bebê dela não é para agora, mas tem algumas que provavelmente já estavam com o parto marcado, então provavelmente deve estar passando por alguns momentos de aflição. Então, motivo para a gente orar. Orar pelas mulheres que enfrentaram uma gravidez inesperada, né? No tempo de crise econômica. Então, às vezes não estava programando, a quarentena foi boa, nesse sentido também, e aí mais bebê daqui a 9 meses. Então nós vamos orar, porque essa é a situação complicada e então, nós temos visto muitas pessoas perdendo seu emprego e quem sabe vai chegar a notícia de alguém que ficou grávida nesse período e justamente nesse período que é um período complicado. Então ore, tá? Para Deus abençoar a gravidez, para que de fato não possa comunicar isso para o bebê não nascer com nenhuma sequela disso. E você vai orar também pelas igrejas e os ministérios para-eclesiásticos e outras organizações cristãs que fazem evangelismo online. Então, tinha gente que já estava trabalhando, muitas igrejas já tinham esse ministério, a nossa pequena, mas agora, louvado seja Deus, nós temos caminhado, nós atentamos para isso, né? Então, você, por favor, nós vamos orar por esses 3 motivos. Aqui eu vou dividir. Cada um aqui vai orar por um pedido. Aí na sua casa, não sei se você está sozinho, mas se tiver alguém com você, você podia fazer isso. Então, orar por essas situações, tá bom? Então, você vai orar pelas gestantes, a que estão para ganhar o bebê agora, para as mulheres que estão ficando grávidas agora na quarentena, e vai orar pelas igrejas que já têm esse ministério para Deus abençoar, tá bom? Vai orar por quê? Qual? Que vão ganhar? Já está com um parto marcado. E você vai orar pelo quê? Pelas que ficaram grávidas agora. Então tá, João. Então eu vou orar então pelas igrejas que
pelas igrejas que que tem esse ministério, para Deus operar e abençoar nesse período também. Então vamos orar. Deus amado e bom, nós queremos, ó Deus, submeter a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor Deus possa ir de fato e de encontro às situações. Então o Senhor conhece todas as coisas, conhece as situações, conhece os corações. O Senhor Deus está envolvido nessas situações todas e nessas coisas todas. Então tem misericórdia de nós, da nossa vida, da nossa história. Compadece de nós. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor Deus compadeça da nossa vida. O Senhor nos abençoe. O Senhor derrame do seu poder, da sua misericórdia. Senhor Deus, com cada um. Então eu quero pedir pelas igrejas que já têm esse ministério, que já têm trabalhado, opera sobre nós também, que nós tenhamos, ó Deus, frutos desse trabalho. Abençoe os membros da igreja, para que eles sejam despertados para isso também, para orarem, para clamarem, que a sua boa mão seja, Deus, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Deus eterno e santo, capacita, orienta, e, ó Deus, toma, meu Deus, cada um nas suas mãos. Nós rogamos e nós clamamos isso no nome de Jesus. Tu és santo, poderoso, e o Senhor Deus pode realmente assim capacitar, orientar e ministrar com poder nesse tempo. Deus amado, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece tudo, e nós queremos colocar esses 3 pedidos diante do Senhor. Então nós colocamos, ó Deus, essas vidas que dependem, que necessitam da sua graça, da sua misericórdia. Senhor Deus, com as vidas, ó Deus, aí, dessas mulheres grávidas, Senhor Deus, com as que estão para ganhar um bebê agora, para aquelas gestantes, para aquelas que estão ficando gestantes nesse tempo, nesse momento, que a sua boa mão, Senhor Deus, com essas vidas, Senhor, o Senhor realmente a ministrar, operar, e, ó Deus, trazer a sua bênção sobre essas famílias que tanto necessitam e precisam. Deus bendito, tem compaixão, misericórdia, atenta, Deus, realmente para o clamor, para a vida delas. Senhor Deus, com cada uma, Deus, em nome de Jesus. Tu és Deus poderoso, Deus santo, que pode de fato capacitar, orientar e ministrar. Abençoa as igrejas, abençoa os ministérios, que a sua boa mão seja sobre eles e que o Senhor Deus esteja, Senhor Deus, realmente tocando, Deus, poderosamente essas vidas e esteja iluminando, capacitando e derramando o seu poder. O Senhor é Deus santo, Deus poderoso, que conhece, Deus, cada uma das situações, e nós rogamos que o Senhor vá de encontro às necessidades específicas de cada família, de cada lar, e o Senhor Deus vai realmente entrando com a sua providência, com o seu poder, trazendo despertamento e a sua bênção, no nome de Jesus. O Senhor é Deus santo, Deus poderoso, que tem todo o poder nas mãos, e nós submetemos essas coisas ao Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Então, eu quero agora dar liberdade aqui. A Ana Marta vai sair com a Emanuele para a hora da salinha. A outra aluna já dormiu. Então, você fica à vontade aí. As crianças... depois eu vou providenciar o material para mandar. Tá bom? E aí vocês têm para ter condições, às vezes, de passar no celular, alguma coisa assim. Queria te convidar para um tempo de reflexão sobre a palavra de Deus. O nosso culto, nós vamos encerrar com essa reflexão. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, tá? João capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, por favor. Abra sua Bíblia. Deus quer falar com você por meio dessa palavra que é poderosa. Que você creia que Deus tem um recado, sim, todo especial. Tá? Um recado todo especial para você nessa noite. Então, em nome de Jesus, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, por favor. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era de Betsaida, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou-os com os cabelos. Por isso as duas irmãs mandaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente. Mas quando Jesus ouviu isso, disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. No entanto, ele ainda ficou mais 2 dias
onde estava, depois de receber notícias de que Lázaro estava doente. Só depois disso disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Porém os discípulos disseram: mestre, apenas uns dias atrás os líderes judaicos tentaram apedrejar o Senhor. E assim mesmo deseja voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de luz do sol todos os dias, e durante cada hora do dia um homem pode andar com segurança sem tropeçar. Só à noite é que há o perigo de tropeçar por causa da escuridão. Depois ele disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, isso quer dizer que está bem. Eles pensavam que Jesus falava do repouso, do sono, mas na verdade Jesus tinha falado da morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês alegro-me de que eu não estivesse lá, porque isso vai ser mais uma oportunidade para que vocês creiam. Venham, vamos até ele. Então Tomé, apelidado de Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos até lá para morrermos com o mestre. Quando eles chegaram a Betânia, disseram-lhes que Lázaro já está no sepulcro havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas vieram visitar e consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta recebeu a notícia de que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele, porém Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém eu sei que, mesmo assim, Deus lhe fará tudo o que o Senhor pedir a ele. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Sim, disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto, Marta? Sim, Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nisso ela deixou Jesus, voltou para casa e, chamando Maria separadamente, disse: o mestre está aqui e quer falar com você. Então Maria levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando os judeus que estavam na casa procurando consolar Maria viram que ela saiu depressa, pensaram que estivesse indo ao sepulcro de Lázaro para chorar. Eles seguiram. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria caiu aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e os judeus também, ficou muito perturbado e comovido. Onde ele está sepultado? Perguntou. Eles disseram: venha ver, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles diziam: ele que curou um cego, por que não pode impedir este homem de morrer? E outra vez Jesus ficou muito comovido. Nisso chegaram ao sepulcro, era uma gruta com uma pedra pesada, fechando a entrada. Deus, sua palavra foi lida, ela por si só fala no nosso coração. O Senhor é poderoso para poder trazer, juntamente com a simples leitura dela, algo, Deus, para alimentar a nossa vida. Algo realmente para edificar o nosso coração e nos dar esperança nesses dias tão difíceis que nós temos vivido. Que a sua boa mão seja conosco, fala o nosso coração, nós rogamos, pedimos, no nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos bem amados, eu queria trazer para vocês uma palavra que está no meu coração há alguns dias, e eu queria dizer para você que tenho estado muito pensativo, tenho escrito, tenho composto, tenho feito músicas, né? Então tenho feito muita coisa nesse tempo, mas tem sido um tempo assim de profunda oração, de clamor a Deus pelas nossas vidas, por todas essas questões todas. E tem sido uns dias de meditação também na palavra de Deus, e eu queria, de fato, assim, usar esse texto para fazer uma pergunta, sabe, a você, e usar esse texto para responder essa pergunta. Então a pergunta é: Deus, ele se atrasa? Deus demora a fazer as coisas? Porque eu estou perguntando, gente, porque infelizmente muitos acham que Deus se atrasa, muitos acham que Deus é demorado nas questões que se referem à nossa vida, e
isso na verdade é apenas uma percepção, isso é apenas um engano, porque Deus ele não está realmente recluso no tempo como nós estamos. Deus ele não está preso ao Cronos como nós estamos, né? Deus ele vive numa outra perspectiva. Deus ele está na eternidade, ele vive lá, e as coisas que passam por lá são misteriosas para nós não temos condição de compreender, de saber, mas às vezes a nossa percepção é de que Deus assim se atrasa, né? E isso às vezes tem a ver com as questões, sabe, do nosso dia a dia, das coisas que nós temos, que facilitam a nossa vida. Então eu fico pensando de algumas facilidades que nós temos hoje com respeito às questões tecnológicas. Então existe hoje um aparelhozinho que talvez você tenha em casa, talvez não tenha, é um forninho elétrico, às vezes um micro-ondas. Então nós que às vezes queremos comer alguma coisa quente, às vezes é colocar no micro-ondas e esperar assim poucos segundos. E não é só isso, tantas outras coisas têm facilitado a nossa vida, mas às vezes essas questões têm nos levado, sabe, para um outro lado, para nós trazermos isso para a nossa questão da nossa vida espiritual também. Então eu queria trazer uma mensagem para você nessa noite, de que Deus não está demorando. Eu não sei quantos viram um vídeo de uma menininha questionando a mãe dela, assim: mãe, eu preciso sair, eu preciso bater perna, estou com saudade das minhas amigas. Não sei se você teve a oportunidade de ver, é muito engraçado ela dizer, e ela fala assim: mamãe, vamos orar aqui e pedir para o Papai do Céu mandar esse coronavírus logo embora, para a gente voltar à nossa vida normal, que a gente precisa voltar para as coisas. Então, estou citando isso para dizer para você do que às vezes se passa no nosso coração. E esse texto traz para nós assim, uma lição tão preciosa de que Deus não está preso a essas questões. Todas as coisas são feitas para a glória de Deus. Então, a vida de Lázaro, então a gente vai refletir algumas coisas aqui rapidamente, porque eu não quero que se alongue muito, mas tão rápido eu consegui concluir aqui o raciocínio para que você entenda. Então, nós temos refletido e meditado sobre o Deus que nos motiva nos dias, né, diante dos dias de incerteza. Então, nós estamos vivendo esses dias e eu tenho uma outra palavra de motivação. E esse texto é uma palavra de motivação. Então, muitos têm falado que tem demorado demais a quarentena, que tem demorado, mas infelizmente a gente tem tido más notícias de que mais gente tem morrido, de quantas pessoas têm se contaminado por dia e quantas pessoas têm morrido por dia. Esse número tem aumentado, tem crescido. Então, é um período em que a gente precisa, de fato, assim, ter cautela e aguardar realmente o tempo de Deus trazer as questões à normalidade, tá bom? Então, eu queria que já começar conversar com você, dizendo para o seu coração, para o meu coração também, que anseia estar de volta. Eu estou com saudade dos meus alunos, saudade das minhas ovelhas, de estar perto delas. Sempre fui caloroso de abraçar, de beijar aqueles que eu tenho mais intimidade, e não estou podendo fazer isso tem me feito mal. E estar longe dos meus alunos, estava revendo algumas coisas, estou com muita vontade de estar com eles de novo. Mas quero dizer para você que Deus, Ele vai agir na hora certa. E esse texto traz essa lição para a gente. Então, Deus, Ele não trabalha no nosso tempo. É a primeira coisa que eu queria que você já começasse a pensar. Então, Deus não trabalha conforme a nossa agenda, não trabalha conforme a nossa pressa, não trabalha conforme aquilo que a gente acha, que a gente pensa. Então, lembre-se, Ele é Deus. Então, como Deus, Ele de fato é quem governa, quem controla. A criatura, como nós somos criados, nós não temos condições de saber. Mas tudo que Deus faz é com sabedoria, tudo que Deus faz tem propósito, tudo que Deus faz é com o objetivo de abençoar, tá bom? Então, esse texto tem algumas lições, nós já lemos, e eu quero dizer para você, tá? Então, essas verdades. A primeira verdade que eu queria dizer para você é que os verdadeiros discípulos de Jesus, eles também ficam doentes.
Então esse texto traz para nós essa declaração. E não só ficam doentes, como também morrem. Tá bom? Não estou querendo rogar praga, não estou querendo dizer nada, mas estou querendo dizer da realidade da vida. Então, se você vive no mundo em que eu vivo, você já deu para perceber que, infelizmente, muitos partem, e muitos às vezes se curam, muitos às vezes Deus socorre. O texto está relatando a vida de um homem, Lázaro, tá bom? E eu queria dizer para você assim, que esses eram pessoas que o texto dá a entender que eles eram fiéis, que eram pessoas piedosas, que eram pessoas realmente que buscavam a Deus, pessoas que tinham um coração em Deus, mas mesmo assim a doença bateu na casa deles. Bateu ali e levou o Lázaro para a sepultura. E você pôde ver comigo, eu fiz questão de ler, eu gosto de ler a palavra de Deus, para que não fique naquilo que eu estou falando, para que seja a palavra de Deus. Então, eu queria que você pudesse refletir sobre isso. Nós não estamos isentos de passarmos por situações, e eu já falei isso num dia, não sei nem como você reagiu, aqueles que ouviram essa mensagem, de que é possível às vezes nós contrairmos esse coronavírus. É possível, sabe? É possível que alguns nossos, eu já tenho amigos, colegas, irmãos dizendo que têm feito sepultamentos, alguns têm falado que não é por causa de coronavírus, outros a gente já ouviu notícia que foi por causa disso, e gente de Deus, tá? Então, uma das coisas que eu queria dizer para você infelizmente, nós que vivemos aqui, sabe? Nós estamos aqui nessa caminhada, nessa nossa andança pela terra, é possível a gente enfrentar essas situações. Mas eu queria trazer algo para o seu coração. Primeiramente, o que é que Deus quer às vezes com essa enfermidade? Então, no caso do texto, Jesus deixou bem claro, porque os discípulos não entenderam, né? Uai, Jesus, o Senhor falou com a gente que ele estava doente, agora está dizendo que ele já morreu, o Senhor está querendo voltar para lá agora? Por que você não voltou antes? Até as irmãs também não entenderam. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido, mas Jesus deixou bem claro, foi para que a glória de Deus se manifestasse, foi para que a glória de Deus realmente fosse feita. E a gente sabe que por trás desse milagre, Jesus realmente, ele afirmou que ele era o Filho de Deus, porque havia um ditado naquele tempo em que uma pessoa que era possível ressuscitar até 3 dias. Depois de 3 dias, somente Deus podia fazer alguém ressuscitar. Então foi por isso que Jesus chegou lá no 4º dia e fez com que Lázaro, porque se você continuar lendo a história, você vai ver que o Lázaro, ele volta a viver. Mas queria dizer para você, Deus tem propósito, Deus é sábio, tá bom? Então, a enfermidade, tá? A enfermidade, Deus usa às vezes a doença, Deus traz algumas as coisas assim na nossa vida, situações difíceis na família, justamente, sabe para quê? Para melhorar a gente, para trabalhar na nossa vida, para que de fato nós possamos entender determinadas coisas. Então, primeiramente, tá? Primeiramente eu queria dizer que isso não é fruto da ira de Deus. Isso é fruto, às vezes, do amor de Deus para conosco. É fruto de amor. E até mesmo aqueles que partem, tá? Porque tem um salmo, se eu não me engano, é o Salmo 116, não me lembro o versículo agora, mas que diz que o Senhor vê com bons olhos a morte dos seus justos. Então, aqueles irmãos fiéis, como a Enoque foi chamado, porque Deus o amou tanto que o tomou para si, eu tenho certeza que Deus, às vezes, tem gente que parece que o mundo não é digno delas. Elas são tão abençoadas, são tão cheias de Deus, que Deus, às vezes, as toma na mão. E isso, para Deus, é agradável. Às vezes, não é para nós. Meu pai já se foi, o pai da minha esposa já se foi. Então, tantas pessoas queridas na minha vida já se foram. Meu avô já se foi. Então, pessoas que a gente ama, que infelizmente Deus chama para si, tá? Mas é uma bênção, sabe? É uma bênção
porque isso é fruto do amor e não da ira de Deus. Tá? Às vezes a morte de fato é consequência do pecado, porque a Bíblia diz isso, que o pecado gera morte, morte espiritual, mas gerou a morte física também. Mas eu quero dizer para você que às vezes a doença, isso é fruto do amor de Deus para conosco, para que nós possamos assim ser tratados, curados e abençoados. Eu tenho lido um livro, O Coronavírus e a Soberania de Deus, de John Piper, e esse livro ele falou muito ao meu coração esses dias, porque ele disse que ele estava enfrentando um câncer, e ele nem estava sabendo que ia enfrentar um câncer, e dizer que se sentia bem, foi ao médico fazer um exame de rotina, e o médico viu uma coisa estranha, pediu a ele para poder fazer o exame, e foi constatado que ele estava com câncer de próstata. Mas ele disse o seguinte, uma coisa assim que vai ficar no meu coração e na minha vida, e que às vezes a gente não para pensar. Ele diz que Deus, lá no consultório, por meio da palavra dele, falou ao coração dele assim, que Deus não estava irado com ele, mas aquilo era uma questão de aprendizado. E a palavra de Deus para ele foi: John Piper, isso não é ira. Viva ou morra, você estará comigo. Então olha que coisa bonita. Estando vivo ou estando morto, ele vai estar com Deus. Então essa é uma paráfrase que Deus trouxe ao coração dele, segundo o texto de 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Tá bom? Então, ou seja, acordado ou dormindo, nós estaremos com Deus. Traz isso para o seu coração, tá bom? E para que isso possa gerar algo diferente na sua vida e esperança. Então, olha só, algumas coisas, além dessas questões, Deus trabalha outra coisa. A enfermidade, ela tende a afastar de nós, muda realmente a nossa visão do mundo, tá? Então, primeiro, nos lembra que nós somos finitos, que nós não estamos eternos. Nós não somos eternos. Então, eu já falei de um livro que narra a história de um pastor que trabalhou justamente assim com essas pessoas que estavam para morrer. Então, pessoas que às vezes recebiam o diagnóstico de que tinham poucos dias ou pouco tempo para viver, e ele fala assim de uma mudança na característica. Então, a enfermidade, Deus às vezes usa para direcionar os nossos olhos, não simplesmente para as coisas daqui. Às vezes nossos olhos estão muito para as coisas da terra. Às vezes Deus quer nos fazer olhar para as coisas do céu também, que são importantes. Tem muita gente partindo para a eternidade sem saber do seu futuro, muita gente partindo para a eternidade sem de fato saber, sabe? Sem saber a vontade de Deus para elas, sem estar preparados assim para estar com Deus, tá bom? Então, isso é algo, gente, que pode acontecer e a soberania está nas mãos de Deus. A questão também assim da doença nos recorda que que Deus às vezes trabalha isso para tirar o egoísmo do nosso coração. Então Deus trabalha isso e transforma a nossa vida. Deus também melhora a nossa oração. É só você ter um problema, é só ter uma situação difícil e você com certeza vai orar melhor, vai orar bem, vai orar para as questões da sua vida. Então, em nome de Jesus, eu estou dizendo essas coisas para você, e não é realmente assim para que você fique assustado com as coisas, mas essa minha palavra para você é para dizer que existe um Deus soberano e que tem um propósito na sua vida, quer que você enfrente ou não enfrente situações difíceis, quer você passe, Ele vai continuar sendo Deus, mas Ele vai sempre estar ao seu lado. Quer nós possamos morrer, e eu também estou sujeito a isso, estou vivo, ou possa viver, Deus estará comigo e Deus estará com você. Então, lembra dessas verdades. E isso o texto fala. Em segundo lugar, eu queria dizer para nós, para o nosso coração,
Jesus é o melhor amigo nesses tempos de necessidades. Então, nós já trabalhamos, eu nem vou me deter muito nesse ponto, porque nós já trabalhamos sobre o Salmo 46, que falava justamente disso, de Deus ser o nosso socorro, de Deus ser a nossa fortaleza nos dias de aflição, nos dias de angústia. E esse é o melhor amigo. Nós cantamos um hino que dizia que Jesus é o melhor amigo. E se você ler o texto, você vai entender que Jesus, ele era amigo íntimo dessa família. Então, olha só, amigo íntimo. Um amigo íntimo e que, de fato, esteve presente na caminhada deles. E nesse momento que se considerava crucial, ele não esteve presente pessoalmente, mas não deixou de realmente de agir, não deixou de manifestar o seu poder, tá bom? Então eu queria dizer para você, amigo, né, sobre essa amizade verdadeira que Jesus tem. E como amigo verdadeiro, ele é alguém que sabe, que conhece as questões íntimas do nosso coração. E você pode perceber isso da forma como Jesus foi avisado. Olha só, Marta e Maria falaram assim: Jesus, o senhor precisa estar aqui, o senhor precisa vir, o senhor precisa estar aqui perto, sabe? O senhor precisa curar o meu irmão, o senhor precisa fazer um milagre na vida dele, o senhor tem que fazer isso, aquilo, outro. Marta e Maria, pela amizade que eles tinham com Jesus, elas mandaram um simples recado para Jesus. O recado é o seguinte: olha, aquele a quem o Senhor ama está doente. Olha que recado. Esse foi o recado que Marta e Maria mandaram para Jesus. E por ser amigo íntimo, e por conhecer as questões, esse Jesus sabia das necessidades desses corações, da necessidade dessa família. E esse Jesus, elas já tinham, na verdade, a convicção de que esse Jesus faria o melhor. Elas não tinham dúvidas com relação a isso. Então eu queria que você pudesse ter isso no seu coração. Uma das coisas importantes nesses períodos que a gente passa de aflição na nossa vida é justamente isso. É essa questão de ter esse Jesus junto a nós. De ter esse Jesus do nosso lado. De ter esse Jesus conosco. Então, por favor, você olhe, sabe? E busque, de fato, estar na presença desse Jesus. Essa presença de Jesus é uma presença consoladora. Eu li a respeito eu li nesse livro também com respeito à esperança. E ele fala, sabe, o John Piper nesse livro, ele fala sobre a experiência da esperança. Então a esperança é algo que você projeta para o futuro. Esperança está relacionada com o futuro, mas ela tem realmente efeitos onde? No presente. E ele fala assim, a experiência da esperança está no presente. E essa experiência atual, ela é poderosa. Esperança, segundo ele, é poder, eu também concordo. E é um poder que é presente. A esperança impede que as pessoas se matem agora. Ajuda as pessoas a sair da cama e ir trabalhar agora. Dá sentido à vida cotidiana, mesmo a vida trancada em quarentena em casa, agora. Libera do egoísmo advindos do medo e da ganância agora. Capacita o amor, a intrepidez e o sacrifício agora. A esperança faz tudo isso no nosso coração. É por isso que esse Jesus, ele não pode ficar longe da sua vida e da minha vida nesses períodos. Por quê? Porque ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança em todas as questões da nossa vida. Esperança com relação à nossa salvação. Então, a gente está num processo do já e ainda não. Nós estamos salvos, mas não plenamente. Esse Jesus, nós estamos na esperança de que esse Jesus volte e que de fato nos dê esse presente, que é essa vida eterna com Ele. Então, esperança. E é essa esperança que nos motiva, gente. Essa esperança motivou os apóstolos. Essa esperança motivou muitos homens de Deus. E principalmente quando eles estiveram nesses momentos críticos, nesses momentos de vida ou morte, nesses momentos que a vida deles dependia. Eles não temeram, ou temeram
mas enfrentaram. E enfrentaram por quê, irmãos? Porque a esperança deles estava no lugar correto. Então eu tenho visto, sabe, tantas questões, e eu não quero entrar aqui, mas a nossa esperança precisa estar em Jesus. Nossa esperança não está em governo, nossa esperança não está na questão só da ciência. A gente obedece a ciência, por isso a gente está em casa, por isso que nós estamos trancados, mas a nossa esperança, a nossa confiança não pode ser colocada nessas coisas. Se você não estiver ao lado de Jesus, se ele não for seu melhor amigo, nesse momento, de fato, você vai ter alguns problemas com essa questão da esperança, e talvez o desespero vá bater o seu coração, vá bater a sua porta. Então, em nome de Jesus, lembra, esse Jesus precisa estar próximo demais do nosso coração, e nós não podemos assim nos desviar disso, porque nele está a esperança para vencermos esses dias difíceis. Ele é o melhor amigo, tá bom? Então vamos voltar, recapitulando. Então a história de Lázaro fala que a pessoa crente, a pessoa que às vezes é serva de Deus, ela pode enfrentar momentos difíceis, ela pode realmente passar por situações complicadas, mas ela tem um melhor amigo. Então, esteja aqui, ou vá para o Senhor, ou passe por um tempo difícil, ele não está sozinho. Esse Jesus é esse amigo íntimo que está presente e está muito perto, tá bom? Tão perto que às vezes o texto deixa muito claro esse recado, um recado muito curto. Isso até fala com respeito às nossas orações. Às vezes não precisa de ter dias de oração, às vezes não precisa realmente ter horas, e eu não estou falando que você não deva consagrar-se e fazer isso, mas às vezes as nossas questões, os nossos pedidos, um simples pedido para esse amigo, ele é detectado, ele é decifrado e ele é atendido, porque ele conhece a nossa vida profundamente, tá bom? Eu quero terminar minha palavra nessa noite dizendo que nós precisamos, de fato, aprender aqui com Lázaro a questão de que Deus tem a hora certa de agir na nossa vida, tá bom? Então, a última lição que eu queria que você pudesse aprender: tem um tempo certo para as coisas acontecerem. A palavra de Deus diz isso. Então, Eclesiastes 3 tem uma declaração que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, um homem mais sábio que existiu sobre a terra, chamado Salomão, escreveu essa verdade, e essa é uma verdade da nossa vida. Não simplesmente de nós lermos na palavra, mas de nós realmente experimentarmos, de nós vivermos. Se você já viveu um pouquinho, é possível você decifrar e saber de fato que existem dias bons, existem dias que são mais ou menos, existem dias maus, e dias que você está muito alegre, e você está com o coração, tem dia que você já acorda angustiado, já acorda precisando realmente de algo. Então, eu queria dizer para você, há um tempo para todas as coisas, e esse texto deixa claro que Deus tem o tempo dele de agir na nossa vida. Então, às vezes, ele não vai tirar as coisas rápido da nossa vida, não vai nos desviar dos problemas. Às vezes os problemas vão nos encontrar, nós não vamos ficar livres deles, mas, como eu disse, ele vai estar conosco, vai estar presente, porque ele é o bom pastor, ele caminha conosco, mas ele tem um tempo de ação. Então, lembre-se, tantas histórias. Então, tem lá do casamento de Caná, da Galileia, que a mãe de Jesus chegou para ele e disse: "Seu Jesus, ó, e Jesus, não é o meu tempo, não é chegada a minha hora ainda." Você pode lembrar lá de Abraão, que Deus fez uma promessa para ele, e o Isaac demorou a chegar 25 anos, e o Isaac não chegou. Então, tem um tempo, e tantas outras histórias, tantas outras questões na palavra de Deus, para motivar o seu coração a enfrentar com perseverança, com esperança, esse período tão difícil que a gente tem vivido. Mas esse texto, ele tem assim uma parte, um momento em que fala muito dessa questão do gênero humano, né, de como nós, de fato, às vezes não entendemos essas coisas. Então, olha lá, se você olhar
os versos 21 e o verso 32, você vai ver que as irmãs, elas criam no Jesus, elas sabiam, mas a palavra dela para Jesus foi assim: olha, se o senhor estivesse aqui, nosso irmão não tinha ido, sabe? E aí Jesus fala com Maria: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra boa que Jesus deu para Maria. E a Maria, pensando lá: não, eu creio na ressurreição, eu creio nessas coisas todas, eu creio, mas olha só, uma verdade, sabe, que Deus tem os propósitos dele, o tempo. Então, foi preciso Lázaro conhecer a morte, experimentar, passar por isso, mas Jesus, ele não chegou atrasado. Havia um propósito, eu já falei, então, o propósito de comprovar, e Jesus disse isso para os discípulos, sabe, quando os discípulos falaram, questionaram que ele estava voltando, estava querendo, que ia morrer, que Lázaro agora já estava morto, que já não adiantava mais. E ele disse: ó, que bom que vocês estão comigo aqui, que nós não estávamos lá, para vocês poderem aprender, para que vocês pudessem crer na verdade e no poder de Deus. Então, eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, ele está acima de todas as questões. Então, ele não vai agir na nossa pressa, não vai agir no nosso tempo, não vai agir com respeito à quantidade de oração que a gente mandar lá para cima, não vai agir, é no tempo dele. Ele é soberano, ele é Senhor, ele sabe o momento certo de agir, tá bom? Então, muitas vezes, Deus já me disse não, então eu tenho certeza que Deus já disse não para você também. Então, eu já lembrei essa tarde aqui de algumas situações que Deus me disse não. Então, antes de casar com a Ana, eu tinha assim uns desejos, queria namorar umas meninas e orava a Deus. Sempre fui alguém assim de oração, de colocar essas coisas diante de Deus. E Deus não deixou namorar com menina nenhuma e tal. E todas as vezes que eu marcava de encontrar, dava errado, alguma coisa acontecia, sabe? Porque eu entreguei minha vida para Jesus de fato. Então Deus me disse não. Tenho certeza que em outras situações na sua vida, Deus também já te disse não. Porque Deus é um pai. E um pai que sabe agir da forma correta, sabe dar os presentes na hora certa, sabe realmente fazer as coisas. Então lembra dessas questões, tá bom? Então Deus, ele vai agir na hora certa. Marta e Maria, elas com certeza ficaram maravilhadas quando viram aquilo que Jesus fez, que foi tirar o irmão delas da morte. E eu tenho certeza, sabe, que as questões da minha vida e da sua vida também estão diante de Deus, e Ele tem um momento certo de declarar o fim, sabe? Então, nenhuma provação na nossa vida é eterna, ela não vem maior do que as nossas forças, ela vem realmente segundo aquilo que a gente consegue suportar. Deus é bondoso até nisso. Às vezes nós achamos que não vamos suportar, mas se veio, é porque Deus tem a capacidade de nos sustentar, sabe que a gente consegue e não vem. A palavra de Deus, ela é categórica a afirmar que não vem algo assim que a gente não possa suportar. E Deus, de fato, Ele tem os momentos certos, porque às vezes Ele é didático em algumas coisas, sabe? E didático em tantas coisas. E eu quero dizer para você, olha algumas coisas que Deus faz. Primeiro, Ele modifica as nossas orações. Então, não sei se você já começou a orar por alguma coisa e que Deus foi trabalhando a sua vida, foi direcionando a sua vida, e você começou a orar por situações diferentes, por coisas diferentes. É porque Deus vai consertando a nossa visão, vai consertando a nossa vida, principalmente o nosso cristianismo. Então Deus vai mudando, Ele vai tornando as coisas, a nossa oração mais justa, tá bom? Então Ele vai fazendo dessa forma. Ele vai disciplinando, vai tirando de nós às vezes algumas coisas. Ele nos corrige na trajetória. Ele às vezes ele vai treinar a nossa vida, sabe? Vai calejar nossos joelhos para que a gente possa, sabe o quê?
quem sabe lá na frente enfrentar situações maiores. Então, aquilo que Abacuque disse, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, quem sabe não seja uma realidade. Você já passou por situações muito difíceis e situações muito complicadas, e você foi capacitado por Deus para estar aqui hoje e saber ouvir essa palavra. Então, em nome de Jesus, não descreia, creia e continue firme. Quero terminar a minha pregação falando sobre o exemplo de Abraão. Então, se você olhar a vida de Abraão, se você perceber esse homem, se você ver como é que ele caminhou com Deus, você vai entender o que eu estou dizendo, como que Abraão melhorou, como que ele ficou melhor, como que ele se tornou um outro homem. Durante a caminhada, né, Deus fez a promessa, e esses 25 anos de demora foram 25 anos duríssimos para ele, que ele teve dúvidas, teve questões no coração dele, e sempre orando, sempre diante de Deus, e Deus assim trouxe, né, ao coração dele o que ele precisava de ouvir nesses momentos terríveis. Deus realmente assim operou, abençoou grandemente a vida dele nesse tempo. Mas se você vê o Abraão que foi feito chamado lá em Gênesis 12, e o Abraão que foi capaz de sacrificar o próprio filho no coração, são homens diferentes, são pessoas diferentes, são pessoas treinadas. E Deus treina nas batalhas. Deus treina os seus guerreiros, durante, às vezes, essas pequenas batalhas, vai nos treinando para batalhas maiores na nossa vida. Eu não sei o que está preparado para nós, mas sei que nós servimos a um Deus que não traz essas coisas por acaso, que não deixa a gente passar isso por acaso, e que sempre nos fortalece, sempre abençoa a nossa vida. E eu tenho certeza que Ele há de abençoar mais uma vez e nos fortalecer para vencermos mais um tempo difícil na nossa vida. Deus abençoe você. Não sei se você ouviu o que você gostaria de ouvir, mas essa era a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar o coração das minhas ovelhas e fortalecer você nesse tempo, sabe? Eu preciso te dizer o que Deus quer te dizer. E o que Deus queria te dizer nessa noite era isso, tá bom? Então, nós passamos por situações difíceis, enfrentamos, mesmo que sejamos fiéis, mesmo que sejamos gente de Deus, de oração, nós sempre vamos enfrentar situações difíceis na vida. Outra verdade é que nós temos um amigo presente conosco e que nós não precisamos, às vezes, nem falar muitas coisas, porque Ele está tão próximo, Ele está em nós, Ele sabe realmente, Ele consegue detectar os clamores do seu coração. E falei também nessa noite das questões de que existe um tempo de Deus para todas as pessoas na nossa vida, e a vida de Lázaro e da família dele, das irmãs dele, trazem isso para nós. Deus abençoe sua vida, te fortaleça. Queria terminar com uma oração. Deus amado e bom, o Senhor é esse Deus poderoso, que conhece cada um de nós, que conhece as nossas mazelas, que conhece os nossos sofrimentos, as nossas lutas pessoais. O Senhor Deus conhece tudo. Nesse tempo, o Senhor é esse que tem se manifestado, poderoso, e nós de fato quedamos diante da sua soberania e nós nos colocamos diante do Senhor. O Senhor é um Deus bondoso, um Deus realmente que tem poder, que pode realmente agir na nossa vida, que pode agir, Deus, nessa situação, que pode realmente, Deus, nos livrar totalmente desse mal, que pode realmente trazer assim um tempo diferente na nossa vida. Rogamos, ó Deus, crendo nesse poder do Senhor, rogamos, ó Deus, realmente crendo que o Senhor é esse Deus poderoso na nossa vida. E nós pedimos que o Senhor Deus vá de encontro às pessoas que estão doentes, às pessoas que estão necessitando assim, do seu favor, do seu cuidado. Oramos, ó Deus, para que o Senhor Deus traga esperança aos corações que estão precisando nesse tempo, de gente, às vezes, que está enfrentando o pior dessa crise, ou, às vezes a doença, ou às vezes a questão econômica. O Senhor é Deus poderoso, que conhece e que sabe essas coisas. Nós rogamos que o Senhor Deus vá de encontro, pedimos que o Senhor Deus esteja assim, fortalecendo cada um de nós. Nós, ó Deus, somos fracos, dependentes, carecemos do Senhor. Bendito seja o Senhor que tem estado ao nosso lado, bendito seja o Senhor que tem nos fortalecido em todo o tempo. Te agradecemos por esse tempo e eu quero realmente despedir os meus irmãos e abençoá-los com
abençoá-los no nome do Senhor Jesus. O Senhor poderosamente visite e abençoe cada um. Que a graça, meus irmãos, a inefável graça do Senhor Jesus, o amor grandioso de Deus o Pai, as consolações, ministrações e o poder do Santo Espírito de Deus seja sobre nós, aqui que estamos em casa, e sobre o povo de Deus parado na face da terra, hoje e sempre, até que Jesus volte. Amém. Deus te deu uma boa noite, Deus te deu um tempo de descanso, Deus te deu um tempo de alegria, de esperança, que esse Deus tenha motivado seu coração a continuar crendo, sabendo que Ele tem promessas, sabendo que Ele tem realmente propósitos, sabendo que Ele está cuidando de nós nesse tempo de quarentena. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.